O Cruzeiro pode contratar o goleiro Cássio, o meio atacante Felipe Coutinho na próxima janela de transferências? Ontem o meu amigo e meu irmão Everton Guimarães trouxe esta informação nos donos da bola e eu quero saber de você, torcedor, se você acha que é possível essa contratação. Eu também vou trazer detalhes sobre estes dois casos. A 777 Partners vive uma crise nos bastidores do Vasco. Além do problema de pagamento, o clube tem atrasado pagamentos referentes a transferências. O clube tem encontrado um imbróglio em relação à multa rescisória de Ramon Dias. E a discussão promete ir muito longe. E o clube não consegue contratar um treinador. Pelo menos 3 nomes já recusaram propostas feitas pelo Vasco da Gama. Além disso, quanto o Corinthians quer para negociar o atacante Wesley? Tem 19 anos, é titular da equipe comandada por Antônio Oliveira e tem se destacado na atual temporada. O Timão quer mais de 150 milhões de reais pela venda do jogador. Eu vou trazer detalhes sobre tudo isso. O futebol brasileiro vai ser paralisado por causa da situação envolvendo o Rio Grande do Sul, das tragédias envolvendo o Rio Grande do Sul. Conversei com 4 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que me deram detalhes sobre o que os clubes pensam e o que a CBF deve fazer nos próximos dias. E para finalizar, qual é a situação de Joaquim dos Santos? O jogador deve deixar a Vila Belmiro na próxima janela de transferências? E se deixar a Vila Belmiro, ele vai jogar em outro clube do futebol brasileiro? Ou existe a possibilidade de negociação com o exterior? Eu vou contar tudo isso neste vídeo com o oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado. Estou usando o boné aqui para que vocês conheçam bem o que é o Instituto Meca. Bom, primeiro a situação envolvendo Felipe Coutinho e o goleiro Cássio. De acordo com o Everton Guimarães, meu irmão, meu amigo de Donos da Bola aqui em Minas Gerais, o Cruzeiro tem interesse na contratação dos dois jogadores. E esse interesse é para a próxima janela de transferências. Eu não consegui confirmar essa informação com as minhas fontes dentro do Cruzeiro e tampouco com os empresários dos jogadores. O que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: Felipe Coutinho de fato pode deixar o futebol do Catar. Ele defende o Al Raio do Catar e existe essa possibilidade de saída do meio atacante. E aí uma volta ao Brasil não é vista com maus olhos. Felipe Coutinho quer voltar a atuar em alto nível e, quem sabe, ter uma nova chance na seleção brasileira. O goleiro Cássio, nesse momento, ele tem a predileção pela renovação do contrato com o Corinthians. Esse é o desejo do goleiro. Esse é ponto. Ele tem esse desejo de renovar com o Corinthians. E aí ele deixa tudo nas mãos do clube paulista. E caso o Corinthians tenha esse interesse em renovar, ele vai permanecer no Corinthians, clube com o qual ele tem contrato até dezembro de 2024. O que eu sei, o Cruzeiro busca um goleiro, um zagueiro, o Cruzeiro ainda busca um meio-campista e 2 atacantes. O Cruzeiro quer 5 reforços na próxima janela de transferências. Este é um desejo de Pedro Lourenço, novo dono da SAF do clube, que está disposto a aportar 200 milhões de reais por contratações nesta próxima janela de transferências. Bom, essas são as informações que eu tenho de Coutinho e Cássio, que são nomes que aparecem e surgem, de acordo com meu amigo Everton Guimarães, na pauta do Cruzeiro. E aí, para trazer os próximos detalhes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, agora envolvendo a situação do Vasco, o que eu tenho é que nesse momento a 777 Partners vive um momento muito conturbado. Na terceira temporada dela em São Januário, a empresa teve credibilidade colocada em xeque por problemas financeiros, vive um imbróglio com o ex-treinador da equipe, o Ramon Dias, e sofre para encontrar um novo comandante, um novo técnico para a equipe vascaína. Recentemente, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro acionaram a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, para cobrar valores referentes às negociações de Hugo Moura e Jair. Os paranaenses não receberam as parcelas pela venda do Hugo Moura ao clube carioca e também há pendências dos cariocas com os mineiros pela contratação de Jair no início do ano passado. Os 2 casos estão no tribunal da CBF, só que eles não são os únicos. Recentemente, Corinthians e São Paulo se incomodaram com o Vasco por não receberem valores referentes às contratações de Lucas Piton e também do zagueiro Léo Pelé. Então, é algo recorrente na 777 e isso recai sobre o CEO da 777, o Lúcio Barbosa.
A multa rescisória de Ramon Dias e o racha que vive o treinador argentino com a diretoria do Vasco também é um problema que recai sobre a 777. Porque a empresa diz que o Ramon Dias pediu demissão após a goleada para o Criciúma. E o treinador diz que ele foi demitido após a goleada para o Criciúma. Então, as duas partes cobram uma multa que supera os 30 milhões de reais. A multa, de acordo com o que eu apurei, é de 7 milhões e meio de dólares. E aí, existe um imbróglio em relação a isso. E a última situação que também transforma o caso do Vasco em um grande problema é o fato de não encontrar um novo treinador. Alguns nomes já foram procurados. O Paulo Pessolano, uruguaio, que hoje comanda o Real Valladolid, foi procurado, mas ele quer terminar a temporada à frente do Real Valladolid, porque ele entende que vai conseguir subir com a equipe para a elite do futebol espanhol. Mesmo que o Ronaldo tenha a intenção de vender o Real Valladolid, e o treinador uruguaio quer terminar esta temporada por lá. E como ele entende que pode subir, ele não gostaria nesse momento de deixar o trabalho que tem feito para assumir o Vasco. Depois disso, ele não descarta assumir a equipe carioca, mas hoje ele quer terminar este trabalho. A situação de Carlos Carvalhal é, o português foi procurado, ele está sem clube, só que ele quer trabalhar no futebol europeu e entende que o Osasuna da Espanha pode ser uma possibilidade a partir de julho deste ano. E para finalizar, a situação do Fábio Carille, que não pretende deixar o Santos, foi procurado, recebeu uma proposta, mas não quer deixar o Santos, ele quer encerrar o trabalho que começou na Vila Belmiro. Então, 3 treinadores que já deram negativas ao Vasco. O Paulo Pessolano ainda pode andar alguma coisa ou outra, mas nesse momento, nesse primeiro momento, os 3 recusaram o Vasco, o que aumenta ainda mais o problema sobre o CEO da 777 Partners, o Lúcio Barbosa. Bom, outra situação, a situação de Wesley, o atacante de 19 anos que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. O Corinthians é detentor de 70% dos direitos econômicos do jovem atleta e o restante, que é 30%, pertencem ao próprio jogador. Nessa temporada ele já disputou 22 partidas, sendo 16 como titular, somou 1.320 minutos em campo, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Ele aparece na mira de 3 clubes do futebol europeu. Os espanhóis Atlético de Madrid e Real Betis têm interesse na contratação do atacante de 19 anos. O West Ham, da Inglaterra, também tem interesse na contratação do atacante de 19 anos. Destes, quem fez proposta pelo jogador? O West Ham fez uma proposta de cerca de 15 milhões de euros, que daria mais ou menos 82 milhões de reais pela contratação do garoto Wesley. O Corinthians recusou essa proposta porque entende nesse momento que o ideal seria uma oferta na casa dos 30 milhões de euros. É isso mesmo, é o que o Corinthians pede nesse momento. Intermediários até acreditam que o valor será reduzido em meio às conversas, mas hoje o Corinthians pede 30 milhões de euros, que dá 164 milhões de reais na cotação atual, pela liberação do Wesley. Particularmente acho difícil que consigam chegar a esse valor, mas acho possível sim que se aproximem disso e algo ali na casa dos 20, 25 milhões de euros seja apresentado ao Corinthians. Bom, mais uma situação envolvendo jogador que pode deixar o futebol brasileiro. O zagueiro Joaquim, ele tem tido alguma dificuldade para encontrar propostas para o exterior. Por quê? A idade de Joaquim. Aos 25 anos, é difícil que algum clube do exterior tenha interesse em pagar os valores que hoje o Santos deseja. O Santos quer algo entre 10 e 15, aliás, entre 12 e 15 milhões de euros. Pelo menos este é o desejo inicial do Santos. Para que você, torcedor, entenda, 12 milhões de euros hoje está mais ou menos na casa de 65 milhões de reais. E 15 milhões de euros na casa de 82 milhões de reais. Então hoje o Santos quer algo entre 12 e 15 milhões de euros. O Botafogo chegou a oferecer 10 milhões de euros pelo Joaquim, que dá mais ou menos 55 milhões de reais. Naquela ocasião, no entanto, a situação não avançou porque o Botafogo tentou um parcelamento considerado muito alto para o Santos. O Santos queria receber a maior parte desse valor à vista e o Botafogo queria um parcelamento de 1 milhão de euros pagos em parcelas semestrais de 10 vezes, ou seja, 1 milhão de euros a cada 6 meses, e isso acabou incomodando a diretoria santista, que recusou esta proposta do Botafogo, já que ela quer receber o máximo à vista possível. E para finalizar a situação, o futebol brasileiro realmente vai parar. Eu conversei com quatro clubes do futebol brasileiro, 2 de Minas Gerais, 2 de São Paulo. Todos eles conversas em off. E até o momento não houve nenhum tipo de indício, ou melhor, indício não. Não houve nenhum tipo de comunicado oficial da CBF, ou dos clubes gaúchos, ou da Federação Gaúcha de Futebol, para que o futebol brasileiro seja paralisado como um todo. Inicialmente estão sendo adiadas as rodadas dos clubes gaúchos, mas isso não deve conseguir
ser mantido por muito tempo. E a CBF muito provavelmente deve parar o futebol brasileiro. Pelo menos essa é a sensação que esses 4 clubes têm. Porque já existem indícios de que a CBF pretende sim paralisar o futebol brasileiro nesse momento. E aí eu explico para vocês o porquê. Porque nesse momento, se adiarem as rodadas dos clubes gaúchos, depois eles terão dificuldades para que essas rodadas sejam cumpridas. Então a ideia nesse momento talvez seja esticar o Campeonato Brasileiro até o fim de dezembro e fazer com que as rodadas sejam disputadas depois da data inicialmente prevista. E o Campeonato Brasileiro ia se encerrar no fim de semana do dia 8 de dezembro, mas isso deve esticar um pouco para que as rodadas sejam adiadas. Por que estamos falando em adiamento das rodadas? Porque existe uma tragédia no Rio Grande do Sul muito grave. O que eu conversei com os clubes até agora nenhum tipo de comunicação formal, mas todos eles têm a sensação e veem indícios de que a CBF vai fazer isso. Porque existe um movimento nos bastidores, especialmente vindo do Rio Grande do Sul, dos clubes gaúchos e também da Federação Gaúcha de Futebol, para que estas partidas, essas rodadas mais recentes, elas sejam adiadas. Lembrando, o aeroporto de Porto Alegre está fechado até o dia 30 de maio. Não receberá, nem terá voos decolados de lá. Então, isso acaba inviabilizando qualquer possibilidade dos clubes de treinarem, de disputarem suas partidas. E, nesse momento, a situação muito complicada no Rio Grande do Sul. Então, o futebol brasileiro provavelmente será paralisado em breve. E aí, os clubes aguardam um comunicado da CBF, que até o momento não deu qualquer tipo de satisfação em relação a isso. Bom, agradeço a todos que vieram até aqui. Peço mais uma vez para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e não se esqueçam de ativar o sininho. Um beijo para vocês e até a próxima aqui no canal do Thiago Fernandes.